Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. E o nosso tema de hoje, para fechar a semana nesta sexta-feira, vamos fechar com uma coisa leve, uma coisa alto astral. A gente vai falar de leitura, a gente vai falar de infância, a gente vai juntar as duas coisas e vai se perguntar por que é tão importante você introduzir uma leitura e até mesmo uma leitura filosófica, desde quando a pessoinha é tão pequenininha. Hoje no Como é que é a gente vai falar sobre isso, sobre hábitos de leitura, sobre conteúdos e tudo isso quem vai falar não sou eu apenas vou perguntar as coisas, estarei conversando juntamente com ela, Lia Bock, jornalista, escritora, mãe de 4, madrasta de 1 e autora também do meu primeiro livro, esse diário sensacional. Lia, muito obrigada, viu, por vir aqui até o Como é que é hoje, nessa sexta-feira, para falar sobre um tema tão importante que eu acho que vai ser um bom papo, a gente vai se divertir. Obrigada por vir, viu? Obrigada a vocês. Muito bom. Bom, eu acompanho o seu trabalho, né, faz um tempo já, e você sempre fala muito de como a maternidade é como ela não é uma maternidade romantizada, nem deve ser, e você mostra todos os lados do que envolve ser mãe. E nisso, obviamente, tem a criação dos seus filhos, e você fala muito sobre leitura, você fala muito sobre ter esse hábito. E eu quero te começar perguntando isso. De que maneira a leitura para crianças, então, pode afetar a relação que você tem com os seus filhos, a relação entre pais e filhos? Assim, ela se transforma de alguma maneira? Com certeza. Eu acho que ler para as crianças e depois ler com as crianças, né? E depois estimular as crianças a lerem sozinhas, estimula muito o vínculo. Inclusive, tem pesquisas hoje que comprovam isso, né? Que mostram que estimula o cérebro, ajuda no desenvolvimento e cria vínculo entre esse adulto cuidador e as crianças, né? Então, eu acho fundamental. Fora que leva pais e filhos, enfim, e familiares e filhos, para um outro lugar, sabe? Você começa a falar de outros assuntos, pensar outras coisas, as crianças fazem aquelas perguntas meio absurdas e eu adoro livros, assim, eu adoro ler com as crianças, eu adoro livro infantil, eu acho que tem um jeitinho de falar, sabe? Tem um jeito de colocar as coisas que a gente coloca de outra maneira mais simplificada, que eu acho muito interessante. E livro infantil, a gente tem às vezes a gente se engana de pensar que livro infantil às vezes é só para criança também, né? Por exemplo, eu estava lendo esses dias a Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um livro infantil, começou como um livro infantil, mas assim, eu achei tão divertido, é uma coisa, como você falou, a linguagem é acessível, é uma leitura que flui, é um negócio rápido, e não significa que não seja mais profundo. Mas esse já é para crianças maiores, né? Entendi, já, você tá falando tipo infantil primeira infância, assim? Já é um livro que as crianças leem sozinhas, ou que você vai lendo um pedaço, assim, eu tenho o meu filho do meio, né, e a minha enteada, eles têm 10 para 11 anos, assim, e eles já leem sozinhos, aí eles leem esses, assim, A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Mágico de Oz, né, alguns do Monteiro Lobato, essas histórias que já são um pouco mais complexas, assim, e aí é muito demais, assim, inclusive eles vão tendo contato com palavras que eles não conheciam, tipo, vem e pergunta, o que significa essa palavra, sabe? Porque é um jeito de aumentar o vocabulário também, né? A escrita, e um jeito de você aprender a escrever. Hoje a gente escreve muito pouco à mão. As crianças escrevem muito mais que a gente, porque eles ainda anotam as coisas, tem que fazer. Mas é um jeito de você treinar, né? Essa escrita, treinar as palavras, como é que escreve as coisas, assim. Então, eu acho muito mágico, assim. E você sabe que a coisa que eu mais ganho como jornalista são livros. Nossa, nem falar, eu amo, é o melhor recebidos do mundo, assim, eu adoro receber. E eu recebo livro para criança também, porque eu tenho essa prole, essa farta prole, então eu recebo bastante livro para criança e tem uns muito lindos, assim, é muito, eu acho tocante às vezes, sabe? Tem histórias que traz uma magia, traz sei lá, uma ancestralidade, ou histórias de outros países, né, que vem ali, numa história no gelo, né, gente que vive no gelo, as crianças falam, mas alguém tem gelo até aqui?
aqui na casa tem lugares que tem, né? Que legal. Não, mas é muito bonito. Além das histórias, quando o livro é bem feito, tipo, este daqui é o meu primeiro livro, com tanto esmero, com tanto cuidado, também é uma coisa muito, muito bonita pra criança, né? Eu acho que, assim, o toque, o visual, além, claro, né, de você ler, de você aprender novas palavras, como você disse, da criança entrar em contato com esse vocabulário, o visual é muito legal. A gente fica falando, eu não leio o livro sem imagem. Mas, gente, tudo bem, só que, assim, a imagem, ela é importante, sim, claro que é, principalmente, né, na primeira infância. Quais outros benefícios você acha que ler desde pequenininho, assim, pode trazer, então? Eu acho que tem um desenvolvimento da criança com relação ao mundo, uma curiosidade, né, que ela desenvolve. Então, ela começa a fazer outras perguntas, ter contato com outras histórias. Eu acho que isso é bem, bem interessante. Mas esse livro, o meu primeiro livro, apesar de chamar meu primeiro livro, ele não é um livro, né? É um diário. Ele é um diário, exatamente. Ele é um diário para ir colando foto, aquela coisa bem que tinha antigamente, a mechinha do cabelo, que comeu a primeira coisa e tal. Só que a diferença é que ele não tem gênero, porque a maioria dos diários do mercado, eles são azul, um é azul, outro é rosa, né? Ou eles são, inclusive, temáticos com personagens, assim, né, das histórias infantis. Sim. E daí a gente fez um livro, eu, a minha irmã e uma amiga, a gente criou esse diário que ele é sem gênero, então ele serve para todo mundo, e ele também é inclusivo para famílias homoafetivas e famílias adotivas. Então não tem assim o papai e a mamãe, sabe? Porque tem famílias que só tem 2 papais e tem 2 mamães, ou só tem uma mamãe, né? Então ele tem assim, nós, sabe? Ele tem uma linguagem assim, e para as famílias adotivas a gente não tem assim, o primeiro aniversário de 1 ano, aniversário de 2 anos. A gente fez, é um jogo de linguagem, sabe? Que a gente criou, assim, que o primeiro ano com você, o segundo ano com você. Então você consegue manejar para colocar o primeiro ano com você, você tinha 5 anos, sabe? Você consegue fazer esse manejo, assim. E é super legal, assim, a gente ficou muito feliz de ser o primeiro diário. Primeiro aniversário. Ó, gente, o André tá até... O André foi mais rápido que eu até, ó. É só ele dar uma coisinha aqui que, ó, tá escrito aqui, não sei se a gente consegue ver. Mas é meu primeiro aniversário, como a Lia falou, não é tipo... Um ano, exatamente. Aí, convite da festa. Aí você pode fazer. Esses diários eu lembro também. Eu lembro, eu sou, enfim, dos anos 90, minha mãe. Você tem o diário? Eu tenho. Só que assim, quando eu era muito jovenzinha, assim, acho que ela fez só do primeiro ano, só que era aquela coisa pesada. Isso também que é legal, porque isso daqui é uma coisa portátil, digamos assim. E as crianças podem olhar. Meus filhos adoram, eles adoram consultar e ver a foto quando eles eram pequenos. Então, e ler a primeira palavra que eles falaram e comparar um com o outro, né? Eles têm essa dinâmica, assim. Mas o que disseram de você isso é muito legal. E a gente vai lançar uma segunda edição agora, porque assim, ele fez sucesso, então a gente está lançando uma segunda edição com a Companhia das Letras, que vai ser um pouco mais radical, assim, também é sem gênero, mas ele é preto, ele é com monstrinhos. Eu te mostro quando eu lançar, não lançou ainda. Mas ótimo, quando lançar, você volta pra gente falar da segunda edição. Deixa eu te perguntar também sobre como a gente falando, né, ainda do hábito de leitura, ler junto com os pais, isso é muito importante, claro, o pai, a família, ter uma rede de apoio justamente para você estimular essa criança a ler, a entrar em contato com novas palavras, tudo isso que a gente está dizendo aqui, porque, né, nós temos isso daqui, né, então sabemos bem que se para nós, adultos, já é difícil a gente tirar um tempinho da nossa rotina para ler, para crianças que são mais distraídas, obviamente, que são curiosas, que respondem muito a estímulos, claro, né? Vai de criança para criança. Como então? Como a gente pode criar esse hábito de leitura nas crianças? Se você quiser dar um exemplo de como você fez com seus filhos. Hoje a gente tem uma questão, né? A tela, as crianças estão muito... Elas começam muito cedo, então uma adição que começa muito pequenininho, assim, apesar de também ter uma intimidade, tem um lado positivo, tem as coisas muito boas, assim, né, tal, mas tem uma adição e aí tudo fica meio sem graça,
sabe? Porque a tela é tudo muito rápido, é tudo muito colorido, é tudo muito cheio de coisa, passa de uma coisa para outra muito rápida, não gostei, muda, sabe? Não, né? As crianças hoje, inclusive, têm um hábito que eu não tinha na minha época, não sei você, mas assim, eles passam rápido o pedaço que eles não estão gostando. Ah, não, esse aqui eu não gosto, e passa. Eu falo, gente, não pode passar nada. Filme tem que assistir o filme inteiro. Tem que assistir o filme todo, você não vai entender a história depois. Mas eles estão acostumados com esse passar, eles passam de filme, inclusive, sabe? Eles passam de feed, né? De feed, assim, que tem um hábito. Então, eu acho que, assim, em todas as idades, quanto antes você começar a ler com as crianças, a ter o interesse por livros, a mostrar como isso é legal, e como pode ser divertido, e como pode ser diverso, como tem história triste, história feliz, história fantástica, história real. As minhas filhas às vezes falam, mas essa história é real? Né? A Iemanjá existiu ou não? Tipo, elas querem saber assim, esses detalhes. Então, quanto antes você começa a gerar essa curiosidade, essa vontade, melhor, porque daí a criança cria esse hábito, né? E também se acostuma com aquele momento onde não é tela, onde é livro, né? Onde tem esse lugar. Depois que eles crescem um pouco, vai ficando mais difícil. Né? Porque eles já têm mais autonomia, tanto com a TV quanto com os aparelhos. Na hora que eles ganham um celular, então, que a recomendação hoje já se sabe, que seja bem pra frente, tipo com 16 anos, apesar que... Jura, 16 anos. Mas não rola, né? Adoraria, mas não rola. 14, 16, mas a verdade é que muitas crianças com 12 já têm o aparelho, e começa aquela coisa, meus amigos têm, eu não tenho, isso aqui e tal. Então, mas a ideia é que você segure o máximo justamente para a criança criar esses outros hábitos, e não entrar nesse vórtice, porque a internet é uma coisa, né? O celular é uma coisa, as redes sociais são outro problema maior ainda. Então, eu acho que quando você cria esse hábito de leitura desde pequeno, você também vai mostrando que tem outras coisas interessantes. Você planta mais essa semente. Dá tempo dessa arvorezinha crescer um pouco mais antes que as telas entrem com toda a força, sabe? Então, eu acho que tem esse lugar, assim, de substituir. Então, ter o momento da leitura, sabe? Que pelo menos antes de dormir... tem aquela leitura, tem aquele hábito, assim, que eu acho que é fundamental. Outra coisa que é interessante é, assim, ler na frente dos filhos, né? Porque a gente não percebe, mas a gente fica muito mais no celular do que as crianças, né? Quando a gente vê... Exato, não culpa as crianças, a gente vê as crianças estão pra gente assim, mas você não vai sair do celular? Mas aí você fala assim, mas é que eu tô trabalhando, né? Tipo, mas e daí? Não importa, você tá no celular, entendeu? Então, eu acho que, assim, ler livros na frente das crianças, sabe? Mostrar que você tá lendo. As minhas filhas adoram ir nos livros que a gente tá lendo e puxar o marcador. Aí, eu expliquei pra elas, eu falei, gente, eu vou explicar por que não pode. Aí eu peguei um livro maior, li pra elas e marquei a página. No dia seguinte, eu tirei o marcador e falei, e agora? Onde que a gente tava? Daí elas, eu falei, pra isso que serve o marcador, não pode tirar o marcador do meu livro, por sabe? favor, não façam isso. Eu comecei a dobrar a pontinha do livro, sabe? Que eu falei, vai que elas arrancam, eu não quero ficar procurando, sabe? Mas ler na frente das crianças também acho importante, sabe? Para elas verem, todo mundo lê, que lê é legal, né? Porque se você não faz esse trabalho, rola uma preguiça depois de ler, né? Você acha que... Você já teve alguma experiência com seus filhos de preguiça mesmo, de ler? Eles têm um pouco? Depois, assim, as pequenas amam, adoram ler e querem ler todo dia antes de dormir e tal, mas elas têm muito menos autonomia com as telas. Os maiores, nossa, é uma dificuldade, assim, uma dificuldade. E aí, assim, não, vai ler, vou ler. Aí lê uma página, cansei. Então, difícil. Então, também tem isso, assim, de, mesmo quando eles crescem um pouco, não deixar de ler com eles, né? Tipo, mesmo eles maiorzinhos, ler junto, porque também acelera um pouco a leitura, às vezes eles perdem um pouco a história, sabe? E mostrar isso, né? Que se você não lê todo dia, você perde o pé. A gente também, né? Às vezes começa a ler um livro, aí pega outro, não sei o quê, quando você vai voltar naquele primeiro, você fala, nossa, esqueci tudo. Vou ter que ler tudo de novo pela 20ª vez pra ver se eu lembro. Isso a gente tá falando no ambiente domiciliar, obviamente, dentro de casa, porque ainda tem a questão da escola também, né? Que é uma coisa que a gente ainda não estamos muito... sei lá, a gente tá no controle da nossa casa, da escola a gente tem o controle até a página 2. Mas a escola lê mais, né? A escola tem esse hábito. O livro, sim, eu acho que a escola... Mesmo com tablet, assim, ou não? Aqui a gente tem menos, né? A gente tem menos escolas com tablet, algumas têm e tal, mas as escolas têm o hábito da leitura, mesmo que seja no tablet, no Kindle, enfim, elas têm o hábito da leitura, então as crianças leem muito, leem em sala, tem que levar o livro para casa, tem que ler, mas
não pode ser só a escola, porque às vezes vira uma obrigação. Quando é a escola, às vezes eu tenho que ler o livro da escola. Os meus filhos não, porque a escola dá uns livros muito legais. Então, não tem esse problema. Mas muitas vezes rola isso, sabe? O livro não é tão legal, não é tão atraente. Então tem que ter outros livros também que as crianças achem atraentes, sabe? E também isso é uma coisa para as escolas, né? Vamos trabalhar com livros que as crianças adorem ler, né? Que eles curtam muito, assim. Porque senão fica difícil, né? Se vira um castigo ler, aí dançou. Uma punição, aí você tem que ler uma coisa chata que você não se interessa. E a gente tava, né, conversando antes do programa começar, porque é por causa, então, dessa dificuldade, por exemplo, países como a Suécia, então, tá voltando a utilizar livros físicos na escola, ao invés do Estado. Isso que, como você falou, que no Brasil a gente não tem muito. Essa história é muito interessante. Eles substituíram há muitos anos, bom, eles estão anos-luz da gente, né? Então, quando a gente estava ainda, né, engatinhando, eles substituíram todo o material escolar por tablets e computadores, né, em todas as escolas. E aí agora eles estão no movimento inverso. Eles estão tirando os tablets, tirando os computadores e voltando com os livros físicos, porque eles perceberam que a gente está com uma adição a telas, que é um excesso de celular, um excesso de tablet, um excesso de rede social, um excesso de vida online. Então, eles estão tirando para voltar. E tem muitos países onde o celular não entra na escola, né? Até algumas cidades aqui que já estão buscando alimentos, o celular não entra na escola, fica na porta. Ou entra na escola, mas não entra na classe, sabe? Para ter... A recomendação hoje é escola livre de celular, né? Assim, o Jonathan Haidt, que escreveu um livro, vai lançar no Brasil em breve, ele fala muito isso, assim, ele traz um cenário bem dramático, né, com relação a celular e redes sociais. Sim. E ele recomenda que seja escola livre de celular, inclusive para os grandes, inclusive no ensino médio, assim. Polêmico. Pra quê? Para influenciar, vai ficar com tédio, vai ter que conversar, vai ter que dialogar, vai ter que brigar, vai ter que se entender, sabe? Para estimular essa interação social mesmo, que eles estão perdendo, né? Eles têm uma interação social mediada pelas redes, mediada pelo computador. Nossa, você falou uma palavra muito fundamental, que é tédio. Porque hoje em dia parece que a gente não é mais autorizado a sentir tédio, porque quando a gente tá com tédio, a gente pega o celular e fica scrollando nas redes sociais. Não é só isso. Como você descansa? Deitada no sofá. Deitada no sofá. Fazendo assim. No celular, exatamente. Será que isso é descanso? Né? Será que quando que a gente descansa, o que você faz na sala de espera do médico? O que você faz no táxi? O que você faz no aeroporto, no avião? Você tá o tempo todo assim. Então, o que é descanso, né? Assim, será que isso é descanso mesmo? Será que o descanso não é, tipo, não fazer nada, inclusive não pegar esse celular e não ficar nesse feed infinito, né? Nesse autoplay? Porque uma revolução das redes sociais e das telas foi o autoplay, né? Que vai um atrás do outro, não para nunca, e se acabar começa outro automático. Então é um negócio que realmente foi feito para você ficar ali para sempre. Eu tava quando colocaram o feed infinito, porque antes não era. As redes sociais não chegavam com o feed infinito. E nem começavam um atrás do outro, né? Mesmo nos streamings, né? Você tinha que atuar para ele começar, né? Agora não. Exatamente, agora vai direto. Já que estamos falando de livros em relação a leituras, você introduz filosofia para as suas crianças? Você lê filosofia para elas? Como é a relação delas com os livros de grandes pensadores? Olha, na verdade, eu falo bem pouco de filosofia diretamente para eles. A gente filosofa muito. Meu companheiro Gabriel, ele filosofa muito. Ele traz, às vezes eu falo assim, ninguém tá entendendo nada, amor. Linguagem mais acessível. Mas ele dá umas filosofadas e tal, mas por isso que eu acho interessante, sabe, essa coleção que a gente está trazendo aí, que eu fiz as reportagens, assim, porque ela vai trazer essa introdução, sabe? Porque como é que a gente vai falar de filosofia para criança? É difícil, né? Tipo, nem a gente entende, essa que é a verdade. Muitas vezes a gente não entende. Você vai falar assim, então qual que era o pensamento de Nietzsche? Não, gente, sério, Nietzsche, para um adulto, quando você fala do Ubermensch, né, o super-homem, tipo, muito... São livros muito difíceis
difíceis. Assim falou Zaratustra, é dificílimo. Então eu acho que essa coleção que a Folha está lançando agora, e que você é uma das porta-vozes, esses pensadores para crianças, que a gente trouxe aqui dois exemplos, do Nietzsche e do Platão. Assim, eu acho que são muito legais para você tornar essas ideias, obviamente, desses filósofos que são importantíssimas, uma linguagem acessível, trazer isso, essa discussão, né? E para as crianças, você não precisa nem dizer que ele é um pensador, não sei o quê. Tá tudo aí de uma maneira simplificada, sabe? Então, os pensamentos que eles trazem, e mistura um pouco assim, a época que eles viveram, então, que é muito legal, que você traz esse momento histórico ou do local, né, que varia, junto com a vida deles, então, como eles eram quando eram crianças, por que eles têm esse nome, por que eles mudaram de cidade, enfim. E esses conceitos filosóficos. Então, são 3 pontas, sabe? Esses conceitos que eles trazem. Mas o mais legal que eu acho, e esses são os 2 primeiros, é o Nietzsche e o Platão, mas o próximo é Bell Hooks. Então, não são só filósofos, tem escritoras, tem alguns brasileiros. São pensadores. Né? É um bom nome, né? São pensadores, exatamente. E aí que eu acho que é legal, que assim, tem muito a ver com as crianças, sabe? Porque as perguntas que esses pensadores fazem com relação ao mundo são as perguntas que as crianças fazem, sabe? Do tipo, por que o céu é azul? Quem diz o que é verdade? Essa pergunta é muito infantil, mas quem falou que é verdade? Como é que você sabe que é verdade? Os maiores pensadores de todos os tempos fizeram exatamente essa pergunta, sabe? Como começa o mundo? Né? Por que a Terra é redonda? O que tem depois do céu? É isso, são essas perguntas que são perguntas de crianças e são perguntas de filósofos e pensadores. Então, isso é muito legal. Acho que essa conexão que os livros trazem é muito interessante, assim, porque é infantil, e aí você pensar que os maiores filósofos, pensadores de todos os tempos fazem perguntas que são perguntas infantis, cria uma conexão mesmo, sabe? Isso é muito legal. E além das ideias, conta a história, né, dos filósofos aqui, né? Por exemplo, a gente tem o Nietzsche que fala, nasci em 1844, 15 de outubro, numa pequena cidade chamada Rocken, na Alemanha, meu pai, minha mãe. Aí eles, é uma biografia ao mesmo tempo, né, que traz ali a essência da filosofia, claro, das ideias dos pensadores, traz também uma grande biografia, né? Uma pequena grande biografia dos pensadores. E dessa época, né? O da Bell Hooks, por exemplo, ela nasceu numa época que ainda tinha divisão, né? Então ela conta, quando eu nasci, tinha lugares que era só para pessoas negras e lugares só para as pessoas brancas. Então, é impactante, sabe? Assim, você conhecer essa época, você conhece Bell Hooks, quem ela foi, a importância dela e como era essa época onde ela viveu. E aí tem até coisas assim, por exemplo, a influência do Paulo Freire no pensamento dela, que foi super importante. Por exemplo, eu não sabia. Descobri lendo. Descobri agora com você, porque a Bell Hooks esse eu não li, eu só li esses 2, do Nietzsche e do Platão. E é muito legal, então acho que tem uma coisa para crianças, mas tem uma coisa para adultos também, porque como simplifica, para quem tem dificuldade com filosofia, ou quem fala, ai, que difícil, é muito difícil, não é tão difícil assim. Claro que se você for ler o que Nietzsche escreveu nas palavras dele, é um castigo, muitas vezes, porque é um pouco complicado, né? Tem uma linguagem complexa, ele usa umas metáforas muito loucas e tal, então é difícil. Aí aqui dá uma simplificada e conta que ele usa essas metáforas e que, né, que é complicado, então tem uma coisa legal, assim, também para os adultos entrarem nesse universo de uma maneira mais simplificada. E aí tem essa desculpa ainda que você está lendo para as crianças. Você vai, não, eu fui ler para as crianças, fui ler para o meu filho. Exato, porque a gente tem essa vergonha, né, da gente não saber. Porque a gente lê, por exemplo, Nietzsche ou outros pensadores que são muito, muito difíceis, e a gente fala, putz, não entendi muita coisa aqui, mas é como você falou, isso aqui não serve só, esse livro, essa coleção toda não serve só para crianças, isso é muito legal. É uma introdução também para adultos que vão ler, vão falar, agora sei o basicão. A né? gente tem muita dificuldade com isso, assim, de falar, eu não sei, né? Hoje em dia a gente tem que saber tudo, tá por dentro de tudo. Como assim você não sabe quem foi fulano? Como assim você não sabe? Então, eu acho que isso entra nesse lugar, assim, de que quem não sabe, quer saber, é um ótimo caminho, sabe? Demais. Lia,
Bock, que é jornalista, escritora, autora de meu primeiro livro, Mãe de 4, Madrasta de 1. Lia, muito obrigada. Muito obrigada por vir. Ai, muito obrigada. E ó, gente, vocês que estão nos assistindo, falamos da coleção Folha, grandes pensadores. E tem a matéria Pensadores toda para semana, hein? E tem matéria toda semana, faça seu serviço, Tem a Lia. matéria toda semana que eu escrevo, contando um pouco o que tem no livro, o que tem na história, que é legal. Perfeito, gente. Olha, de novo, QR Code, Pensadores para Crianças, a coleção Folha com Lia Bock, sendo aí uma das grandes porta-vozes que a gente falou aqui. É divertidíssimo, gente, é muito bonitinho. Além das artes serem muito legais, né? Lia, muito obrigada. Volte sempre quando tiver a segunda edição, aí você volta do meu primeiro livro, você volta, a gente conversa mais. Pode deixar. Muito obrigada, Obrigada viu? a você. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã não temos programa. Semana que vem estaremos de volta. Então, bom final de semana e até segunda.